Nesse ano, o Benzema conquistou a bola de ouro depois de uma temporada simplesmente absurda de cair o queixo. Mas onde será que ele vai terminar sua carreira? Será que fica no Real ou vai para outro clube? Bom, só o tempo vai dizer. Mas é pensando nisso que no vídeo de hoje vamos ver como terminou a carreira de cada bola de ouro de 91 a 2000. Como Matias Sammer, Jorge Weah, Ronaldo, Rivaldo e lá vai. A gente já fez um vídeo falando dos vencedores de 2001 a 2010. Então vamos ver os ganhadores de antes deles. Começando com o ano que eu duvido você adivinhar quem ganhou a bola de ouro. Em 1991. Você sabe quem foi? Se tu falou Jean-Pierre Papin, acertou. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, mas esse cara era um francês que jogava no ataque e era muito bom. Pra tu ver, em 91, o Papin foi o artilheiro do campeonato francês, da Champions e levou Marselha pra final da Liga dos Campeões. Então tudo isso deu pra ele o prêmio da bola de ouro de 91. Todo mundo achava que essa podia ser só a primeira de várias que ele receberia. Só que não foi bem isso que aconteceu. No ano seguinte, em 92, ele foi contratado pelo Milan por um valor recorde e foi jogar ao lado de vários jogadores incríveis. Tinha tudo pra crescer mais ainda e na sua primeira temporada lá até se deu bem. Mas na temporada seguinte o negócio começou a desandar. Ele teve problemas físicos, tinha disputa pela posição e o cara começou a decair. Aí em 94 foi transferido pro Bayern e o negócio foi mais complicado ainda. Ele ficava mais tempo fora de campo do que jogando e quando entrava não conseguia ser decisivo. Então em 96 ele voltou pra França e passou por times cada vez menores. Aí no final de carreira ele se aventurou a ser treinador e depois de sair de um clube que era técnico, com 45 anos vestiu a camisa de um time da 10ª divisão chamado Biganos. Só pra jogar, tá ligado? Nada muito sério. Então o Biganos se tornou o último time que ele defendeu. O último time mais de elite mesmo tinha sido o Guingamp lá em 98. Se não fosse pelas lesões ele seria muito maior do que foi. Aí tá, depois do Papin ser o melhor do mundo em 91, quem levou esse prêmio no ano seguinte não foi o da França, e sim da Holanda. Marco Van Basten. Cara, quando chegou o ano de 92, o Van Basten já era um dos maiores da história. Pra tu ver, ele já tinha ganhado 2 bolas de ouro e conquistado a Euro com a Holanda em 88. Aí no ano de 92, quando tava no Milan, entrou mais pra história ainda, chegando a meter 25 gols no campeonato italiano e também muitos na Champions. Então em dezembro de 92, ele foi premiado com sua 3ª bola de ouro. Era fera demais. Imagina, quando levou esse prêmio, já tinha uma carreira gigantesca com títulos da Champions, Eurocopa, artilharias e só tinha 28 anos. Pois é, ele podia ganhar mais vezes ainda. Mas se o cara tinha a chance de se tornar maior ainda do que já era, sua alegria dentro de campo não durou muito. Logo depois de receber a bola de ouro, ele sofreu uma lesão séria no tornozelo e teve que ficar um tempão fora dos gramados. Ele ficou vários meses em tratamento e nunca mais voltou a ser o que era antes. Aí em 1993, o Milan chegou na final da Champions e no sacrifício, o Van Basten, se recuperando de lesão, entrou em campo para tentar levantar a taça. Infelizmente acabaram perdendo e ele ainda tentou se recuperar para a Copa do Mundo de 94, mas não conseguiu e sem jogar, decidiu encerrar sua carreira de vez. Então sua última partida como profissional foi justamente naquela decisão que perdeu contra o Marselha. Imagina, o cara fez seu último jogo meses depois de ganhar a bola de ouro. Que coisa. Aí tá, no ano seguinte, já com o Van Basten saindo da disputa de melhor do mundo, foi a vez de um italiano que os brasileiros lembram bem ganhar a bola de ouro. Roberto Baggio. Cara, o Baggio ficou muito famoso aqui no Brasil porque foi dele o pênalti isolado que deu ao Brasil o tetra em 94. Mas mesmo batendo aquele pênalti muito mal, ele foi simplesmente um dos melhores jogadores italianos de todos. E o seu auge foi na temporada 92-93, quando tava na Juventus. Naquela temporada, o cara teve 41 participações a gol em 43 jogos e foi muito decisivo para conquistar a Europa League. Sim, além de ajudar a Itália a se classificar para a Copa do Mundo. Então com isso, tanto a FIFA quanto a France Football deram para ele o prêmio de melhor jogador do mundo de 93. O cara era fera. Aí sim, até hoje tem 2 prêmios, o da FIFA e o da France Football. A famosa bola de ouro mesmo é o prêmio da France Football. Aí beleza, depois de levar o prêmio, continuou jogando muita bola, levou a Itália para a final da Copa e em 95 partiu para outro gigante, o Milan. Mas quando foi para lá, sua média de gols começou a decair muito. Então só 2 anos depois, ele partiu para o modesto Bolonha, onde conseguiu recuperar sua habilidade, fazendo com que a Inter fosse atrás dele. Pois é, o cara conseguiu jogar pelos 3 grandes da Itália. E lá na Inter, o Baggio fez dupla com ninguém menos que o Ronaldo Fenômeno, que vai aparecer no vídeo mais pra frente, e no ano de 2000 se transferiu pro Brescia. O Brescia era um time ainda menor que o Bolonha, mas né, ele decidiu terminar sua carreira ali. Então ficou no Brescia até 2004, quando de fato pendurou as chuteiras e saiu dos gramados. O seu último jogo com o Brescia foi no dia 16 de maio de 2004, numa partida contra o Milan no San Siro, que perdeu por 4-2. Mas mesmo no fim de carreira, mano, na sua última temporada, o cara teve 22 participações em gol em 26 jogos da Série A. Pois é, terminou jogando muito. Mas pra nós aqui no Brasil, o Baggio vai ser sempre lembrado mesmo pelo que fez na final da Copa, né? Quando jogou aquele pênalti lá pra lua. E esse pênalti perdido, que deu o título pro Brasil, acabou também fazendo um brasileiro ser considerado o melhor do mundo. O Romário
Romário na Copa de 94 foi simplesmente a peça mais importante da seleção. Pra tu ver, dos 11 gols em bola rolando que o Brasil marcou na Copa, em 8 teve ou gol ou assistência do Romário. Sim, o cara não foi substituído nem um minuto, e se não fosse por ele, a gente talvez teria ganhado o Tetra só em 2002. E além de destruir pela seleção, por clubes também jogou muito. E foi em Barcelona que chegou no seu auge, quando simplesmente dominou tudo. Então, sem dúvida, o Romário era o melhor jogador de 94. Mas o problema é que até aquele ano, a revista France Football, que dava bola de ouro, só premiava europeus. Então quem ganhou foi o Stoichkov no lugar. Mas todo mundo sabia que o Romário era o melhor, tanto que ganhou o prêmio da FIFA. Aí quando tudo se encaminhava pra ele fazer mais história ainda na Europa, o cara fez uma decisão muito polêmica, que simplesmente sair do Barcelona. Pois é, ele saiu do Barça e foi acertar com sabe quem? Não Bayern, Real Madrid ou sei lá, mas sim o Flamengo. Imagina, cara, o melhor do mundo vindo jogar aqui no Brasil. Só que mesmo com uma grande expectativa, aquele Flamengo acabou não ganhando muita coisa. Aí pouco tempo depois dessa passagem, ele voltou pra Espanha jogar um pouco no Valência e retornou pro Brasil. E aí, a partir disso, o Romário parece que chutou o balde e começou uma série gigantesca de transferências. Em 99 ele foi pro Vasco, em 2002 pro Fluminense, depois pro Qatar jogar no Al Sadd, voltou pro Brasil e depois foi pra fora ter mais passagens por times muito aleatórios. Ele ficou 2 meses no clube chamado Miami FC, dos Estados Unidos, e também jogou 2 partidas pelo Adelaide, da Austrália. Sim, mas nos anos 2000, onde ele mais jogou mesmo foi no Vasco, onde marcou muitos gols. Até que em 2008, com 42 anos de idade, anunciou sua aposentadoria do futebol. Uma lenda. Aí no ano seguinte, 2009, em homenagem ao seu pai, que era torcedor do América do Rio, ele entrou em campo na final do Campeonato Carioca Série B e foi o campeão. Levantou a taça pelo clube. Top demais. Depois disso, o Romário ingressou na carreira política e agora é senador pelo Rio de Janeiro. E assim como o Romário entrou na política, o próximo vencedor da Bola de Ouro de 95 também seguiu esse caminho. E essa Bola de Ouro de 95, cara, foi muito histórica. Sabe por quê? Porque ela foi dada pro atacante George Weah, que era da Libéria, um país da África. Olha só onde fica esse país. Na ponta do continente africano. Sim, 95 foi o primeiro ano que a Bola de Ouro foi aberta para jogadores de outros continentes e um africano ganhou. Top demais. E o interessante da história do George Weah é que no início da carreira ele atuava por times muito pequenos na África, até que foi contratado pelo Mônaco e começou a aparecer mesmo pro mundo. Aí depois do Mônaco ele foi pro PSG e ajudou o Paris a chegar nas semis da Champions pela primeira vez na história. Aí logo na sequência ele se transferiu pro Milan e de cara já jogou muito. Então em dezembro de 1995 foi premiado pela France Football como o melhor jogador do mundo. Aí como o melhor de todos, em 96 ele ajudou o Milan a conquistar o campeonato italiano, que na época era o campeonato nacional mais difícil de todos. Tava voando. Além de ganhar também o campeonato italiano no centenário do clube. Até que em 2000, já com mais idade, foi emprestado pro Chelsea e logo depois foi vendido ao Manchester City. Só que em Manchester, o Weah teve problemas com o técnico e foi rapidamente vendido de novo. Dessa vez voltando pra França jogar no Marselha. Só que nessa época ele já não era aquele jogador que tinha sido o melhor do mundo. Então só ficou até o meio de 2001 no Marselha e assinou com o seu último clube, o Al Jazeera dos Emirados Árabes. O cara foi pra lá jogar os seus últimos anos como profissa e se aposentou em 2003. Aí depois de se aposentar, pela fama que tinha, principalmente no seu país, ele decidiu entrar na política e começou a tentar se eleger presidente da Libéria. Até que em 2018 ele venceu as eleições e hoje é o presidente do seu país. Olha só que doideira. Aí tá, depois do George Weah, a coroa de melhor do mundo foi pra um cara que muita gente aqui do Brasil não se lembra muito, o Matthias Sammer. O Matthias nasceu na Alemanha, jogava como defensor e passou por times como Dinamo Dresden, Stuttgart e Inter de Milão, mas fez história mesmo no Borussia Dortmund. Ele chegou no Dortmund em 93 e jogava demais. O cara jogava de zagueiro, de meia e principalmente como líbero. Líbero é uma posição que não é muito usada hoje, mas era um defensor que além de defender, tinha liberdade de ir pra frente e atacar. Líbero, tá ligado? Então como jogava muito, era convocado várias vezes pra seleção alemã e na Eurocopa de 96 de fato apareceu pro mundo quando a Alemanha foi a campeã derrotando a República Tcheca na decisão. Aí adivinha quem ganhou o prêmio de melhor jogador daquela Euro? Sim, o Sammer. Então naquele ano de 1996 ele ganhou a Bola de Ouro, se tornando o primeiro defensor a ganhar o prêmio desde Beckenbauer. Pois é, e depois no ano seguinte, o cara ainda ajudou o Dortmund a conquistar um título inédito, a Champions League. Sim, o Dortmund foi campeão europeu. Nunca mais repetir esse feito. Mas a carreira do cara tava indo com tudo, o físico do Sammer tava tendo cada vez mais dificuldades. Ele acabou tendo muitos problemas no joelho e foram minando sua carreira. Então só 2 anos depois de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, ele fez a decisão de, com apenas 31 anos, encerrar sua carreira. De acordo com o site Transfermarkt, o seu último jogo pelo Dortmund foi no dia 4 de outubro de 97 contra o Arminia Bielefeld e perdeu a partida ainda. Tipo, em dezembro ganhava a Bola de Ouro e em outubro do outro ano fazia o seu último jogo. Loucura, né? E se o Bola de Ouro de 96 teve
teve lesões no joelho. O cara que ganhou o prêmio no ano seguinte também sofreu muito com isso. O Ronaldo Fenômeno. Mano, o Ronaldo teve um crescimento meteórico e foi um fenômeno de fato. Mas foi quando se transferiu pro Barcelona que explodiu. Logo na sua primeira temporada no Barça, 1996-97, ele jogou 49 jogos e fez sabe quantos gols? 47. Sim, velho. Aí quando virou a temporada, 96-97 pra 97-98, o cara foi pra Inter de Milão e continuou metendo muito gol. Então em dezembro de 97, com só 21 anos de idade, ganhou a bola de ouro, se tornando o mais jovem a conquistar o prêmio. Além de levar também o prêmio da FIFA. Craque demais. Só que aí, depois desse crescimento meteórico, a carreira dele começou a, digamos, ficar mais difícil. Porque mesmo dominando no ataque, as lesões começaram a aparecer. E foi quando ele tava na Inter que teve sua primeira lesão séria no joelho. Até que em abril de 2000, finalmente voltou aos gramados. E justamente nessa sua volta aconteceu o pior. Ele entrou no jogo contra a Lazio e quando foi tentar driblar, aconteceu mais uma lesão pior ainda. Mano, pra quem tava em campo, foi uma coisa muito feia de se ver. Foi uma lesão tão séria que muita gente achava que ele podia nem voltar a jogar futebol. A sua carreira foi muito ameaçada. O cara ficou fora dos gramados por mais de um ano. Sim, mas ele conseguiu se recuperar, voltou a jogar na temporada 2001-2002 e conseguiu ser convocado pra defender o Brasil na Copa. Aí vocês sabem o que aconteceu depois, né? O cara simplesmente meteu 8 gols, foi muito decisivo e ganhou mais um prêmio de melhor do mundo. Aí em 2002 mesmo, ele foi pro Real Madrid e fez parte dos Galácticos, jogando com outros craques como Zidane, Roberto Carlos e etc. Ele ficou no Real um tempão, até que em 2007 partiu pro Milan, ficou um ano lá, numa passagem marcada por lesão também, e no ano de 2009 assinou com um clube que defenderia por 3 anos, o Corinthians. Ele assinou com o Corinthians e mesmo acima do peso, ganhou o Paulistão e a Copa do Brasil de 2009, além de lances que ficaram marcados. Até que no início de 2011, o Ronaldo já sofria com as dores e depois do Corinthians cair na pré-liberta pro Tolima, o bivencedor da Bola de Ouro decidiu encerrar sua carreira. Sim, a última partida por clubes do Ronaldo, tirando pela seleção, foi contra o Tolima no dia 2 de fevereiro de 2011. Pois é, quem diria, contra o Tolima. Mas beleza, o Ronaldo venceu a Bola de Ouro em 97 e no ano seguinte foi derrotado na final da Copa para a seleção do cara que destronou ele, o Zinedine Zidane, o careca mais famoso do futebol. O Zidane começou sua carreira no Cannes da França e começou a brilhar mesmo quando foi pra Juventus. Logo na sua temporada de estreia na Juve, ele ajudou o time a ganhar o campeonato italiano e foi vice da Champions, perdendo pro Borussia de Matias. Aí em 98, o Zidane e a Juventus repetiram esses feitos, ganharam a Série A e chegaram na final da Champions, mas perderam. A diferença é que esse foi um ano especial pro Zidane, porque naquele 98, ele colocou seu nome na história, conquistando a Copa do Mundo com a França. Então tudo isso deu pra ele o grande prêmio da Bola de Ouro. Aí depois do prêmio, ele continuou na Juventus, o time italiano passou por fases muito ruins, e em 2000, por ter ganhado a Eurocopa, ainda levou o prêmio de melhor da FIFA. Não a Bola de Ouro, o prêmio da FIFA só. O ganhador da Bola de Ouro daquele ano a gente vai ver mais pra frente. Mas aí, quando percebeu que não ganharia muito mais coisas na Itália, o Zizou foi pro Real Madrid, numa transferência que ficou muito tempo como a mais cara do futebol. E logo de cara, na Espanha ele conquistou o que não conseguiu na Juve, um título de Liga dos Campeões. Então com o sucesso do Real Madrid, o cara continuou por lá, até que no final da temporada 2005-2006, deixou o Real e se aposentou dos gramados. A última competição do Zidane foi a Copa do Mundo de 2006, onde quase entrou mais pra história ainda. No Mundial, a França, comandada por ele, eliminou a Espanha, o Brasil nas quartas, nas semis Portugal e chegou na final. Só que nessa decisão, no seu último jogo como profissional, ele acabou manchando sua carreira, porque foi nessa partida que deu uma cabeçada no italiano Materazzi e foi expulso. Sim, o cara tomou o cartão vermelho na sua última partida. Aí a França perdeu a disputa de pênaltis e ficou com o vice. Mas tu vê que o cara é lenda demais. Terminou a carreira jogando no Real e foi vice-campeão mundial. E se o Zidane terminou num clube gigantesco, o próximo vencedor da Bola de Ouro passou por tantos clubes que muita gente nem sabe onde ele se aposentou. O Rivaldo. O Rivaldo, mano, é um cara lendário. Aqui no Brasil, ele passou por times como Santa Cruz, Mogi Mirim e foi se destacando cada vez mais. Até que foi pro Corinthians, pro Palmeiras, sim, e partiu pra Europa jogar no La Coruña. Mas foi em 1997, quando se transferiu pro Barça, que apareceu de vez no centro do futebol. Ele foi se consolidando cada vez mais, até que no ano de 99, ele levou a La Liga, a Copa América e meteu muito gol. Foi o artilheiro do Barça na temporada e encantou todo mundo, metendo gol de bicicleta, dribles desconcertantes e passes mágicos. Então naquele ano foi premiado como o melhor jogador do mundo. Fera demais. Aí depois de receber esse tão sonhado prêmio, o Rivaldo continuou no Barça até 2002, quando partiu pro Milan. Só que na Itália, mesmo participando de títulos importantes como a Copa da Itália e a Champions, o Rivaldo não estava muito feliz, porque era reserva em muitos jogos. Pra tu ter noção, o Rivaldo ganhou a Champions de 2003 sem nem jogar a decisão. Então
no final de 2003 ele deixou a Itália, começou uma sequência tão grande de transferências aleatórias que tu fica tipo, ué, como assim? Olha que loucura. Quando saiu do Milan, ele foi pro Cruzeiro, mas só jogou 11 jogos ali. Por causa de um desentendimento com a diretoria, acabou indo parar na Grécia. Sim, na Grécia. Aí depois da Grécia, ele foi parar num time do Uzbequistão, mais aleatório impossível, voltou pro Brasil jogar no Mojimirim, time em que ele também era o presidente, jogou no São Paulo e sabe pra onde foi depois? Pra um time da Angola. Acredite. Aí depois da Angola, voltou pro Brasil jogar no São Caetano, partiu pro Mojimirim e em 2015 teve sua última passagem pelo Mojimirim, onde terminou sua carreira. O cara literalmente deu uma volta ao mundo, mas entrou pra história do futebol. E por fim, o último melhor do mundo da nossa lista foi um dos maiores jogadores não do Brasil, e sim de Portugal, o Luís Figo. Sim, depois do Rivaldo, quem levou o melhor do mundo foi o Figo, que exatamente nesse ano de 2000 causou uma das maiores polêmicas da história do futebol. O Figo, cara, era um atacante que começou sua carreira no Sport Portugal e em 95 foi jogar no Barcelona. Aí nisso, o cara ficou na Catalunha por 5 anos e ganhou muita coisa, como 2 La Ligas, 2 Copas do Rei e etc. Até que no ano de 2000, o cara fez a decisão de se transferir direto pro maior rival do Barça, o Real Madrid. Pois é, o cara foi pro Real e fez a torcida do Barça ficar muito pistola. Pra tu ver, quando o cara foi jogar um Melo Clássico no Camp Nou com as cores do Real, o estádio inteiro ficou o jogo todo xingando o cara. Mas se essa transferência deixou a torcida do Barça muito chateada, pra carreira do Figo, ela foi muito boa. Porque naquele mesmo ano de 2000, o cara ganhou o prêmio de melhor do mundo e na sua passagem pelos blancos, ele ganhou muita coisa, como 2 La Ligas, uma Supercopa da Espanha, o Mundial de Clubes e a Champions League de 2002. Entrou pra história do Real também. Aí no ano de 2005, quando já tinha 32 para 33 anos, partiu pra Inter de Milão e ficou lá por uns anos. Ele não tava no seu auge mais, então não tinha os mesmos números, tá ligado? Mas nesse período que o Figo jogou lá, a Inter ganhou simplesmente 4 campeonatos italianos seguidos. Sim, até que com 36 para 37 anos, no ano de 2009, ele decidiu encerrar sua carreira. Sua última partida profissional foi no campeonato italiano no dia 31 de maio de 2009 contra a Atalanta. Ele jogou o primeiro tempo e foi substituído antes do intervalo. Terminou sua jornada num dos maiores times da Europa. Histórico. E, na sua opinião, qual desses caras teve a melhor carreira? Coloca aqui embaixo. Escreva embaixo também mais 10 vídeos que eu posso trazer, seja tema de vídeo, até estilo de vídeo. E se quiser continuar aqui no canal, eu recomendo assistir meus outros vídeos. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Então, beleza? Valeu e tchau!